Olá, turma! Mais uma vez aqui para uma aula virtual de Química Orgânica para as turmas de terceiro ano, tarde, turmas D e E. Mas antes da gente começar a aula, vamos lembrar o recadinho de sempre, de curtir os vídeos, assinar o canal da escola se não assinou, uma maneira de vocês prestigiarem o trabalho dos professores. Na aula de hoje vai ser uma aula bem objetiva, porque na verdade é uma extensão, né, da última videoaula e uma reunião do que a gente vem vendo até agora na química orgânica para ser cobrado na avaliação global. Né? A última videoaula a gente trabalhou o assunto da P2, então vocês vão aproveitar esses conceitos, pode rever, né, assistir esse vídeo atrelando ao último vídeo para que a gente possa fazer a global. Na global do terceiro ano, D e E, seguindo esse raciocínio que eu acabei de explicar de revisão, a gente vai testar os conhecimentos, né, reforçar os conhecimentos, os testes desses conhecimentos em relação à classificação dos carbonos e das cadeias carbônicas. Lembrando que a classificação dos carbonos a gente vai considerar em relação a uma classificação que considera quantos carbonos cada carbono está ligado. Então, a gente tem a classificação de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Aquele carbono primário é aquele carbono que não está ligado diretamente a nenhum outro átomo de carbono, ele vai estar ligado a outros tipos de elementos que existem aí nas moléculas orgânicas, ou apenas um átomo de carbono. É o caso, por exemplo, dessa situação. Ó. Aí tem que olhar um por um. Esse carbono aqui, o carbono, vamos chamar ele de carbono 1, ele está ligado em termos a carbono, só a esse. Então, ele é um carbono primário. E esse aqui, vamos chamar ele de carbono 2, em relação a carbonos, ele está ligado somente a esse. Então, ele também é um carbono primário, tá certo? Se por acaso a gente tivesse uma situação onde tivesse aí um carbono, né, que tivesse ligado a dois átomos de carbono diretamente, ou seja, esse aqui do meio está ligado a esse e está ligado a esse aqui. Então, aí ele é um carbono secundário, né? Ele está ligado a dois átomos de carbono e cada um aqui continua sendo primário porque estaria ligado apenas ao do meio. Se por acaso a gente tiver uma situação onde a gente tem um carbono que ao invés de ligado a apenas um, ou nem mesmo dois, ele está ligado a três átomos de carbono diretamente, esse átomo de carbono, ele então vai ser um carbono, a lógica da sequência que a gente está falando aqui. Então, ele vai ser considerado um carbono terciário. Só escrever ainda aqui, eu estou ainda apanhando. Então, ele vai ser um carbono. Um carbono terciário. Qual é o carbono terciário aqui? Esse aqui do meio, ó. Tá ligado a esse, tá ligado a esse aqui, está ligado a esse aqui. Esse aqui é terciário, os outros continuam sendo primários. Então, usando um exemplo simples para a gente ilustrar. Então, se a gente tem uma última opção, que é de uma situação onde você tem um carbono que está ligado diretamente a quatro, né, a quatro átomos de carbono, aí esse é um átomo de carbono quaternário. Então, basicamente, a classificação de carbono que a gente vai explorar é com relação a isso, ao número de átomos de carbono que cada carbono pode estar ligado, tá certo? Vou posicionar de novo aqui. Então, pode estar ligado a 4 aqui, ó. Então, ele vai ser um carbono quaternário, certo? Mas em relação a carbonos, é essa classificação que a gente vai considerar e cobrar na nossa global, tá ok? Em relação às cadeias carbônicas, as principais classificações vão seguir alguns conceitos. O primeiro parâmetro de classificação das cadeias carbônicas, lembrando que cadeias carbônicas é um outro nome que a gente dá para as moléculas orgânicas que das menores até as maiores vão aumentando a quantidade de carbonos de maneira que você tem verdadeiras ligações em cadeias que se repetem especialmente de carbono,
né? Então, quando você tem uma cadeia que só tem carbonos primários e secundários, a gente chama essa cadeia de cadeia normal. Por quê? Porque quando tem carbonos secundários, aliás, terciários ou quaternários, você vai ter que ter normalmente pedaços que saiam aí, né, dessa estrutura intermediária, que são considerados ramos das ligações, ramificações. Então a gente chama essa situação de cadeia ramificada. Então, normalmente a gente vai usar essa referência de ter carbonos terciários ou quaternários para identificar uma cadeia ramificada. Ela vai ter ramificação. Uma cadeia normal, ela geralmente vai ser continuamente formada por carbonos secundários e primários, tá ok? Uma outra classificação em relação às cadeias carbônicas é com relação à presença de um heteroátomo, que normalmente vai ser o oxigênio, o enxofre, o fósforo e o nitrogênio, especialmente esses aqui, os heteroátomos, né? Então, quando a gente tem algum heteroátomo entre os carbonos, né, a gente diz que essa cadeia ela é heterogênea, tá certo? Se ela tiver aí elementos que estejam em elementos desses aqui, os heteroátomos entre átomos de carbono. Mas quando você tem uma cadeia carbônica que não tem heteroátomos, ou que existe um heteroátomo, mas não está entre os átomos de carbono, está nas extremidades, por exemplo, então essa cadeia ela é homogênea. Então a cadeia homogênea, ela não tem o heteroátomo, que é essa situação aqui, ou ela tem o heteroátomo, mas não está entre os átomos de carbono. Uma outra classificação também que a gente vai relembrar e cobrar aí na avaliação global, como exercício aí da informação. Vou apagar aqui, para liberar a lousa. Saudade de uma lousa. Então, a gente tem a classificação com relação à presença de insaturações. O que são insaturações na química orgânica? São as duplas ou as triplas ligações. A gente chama isso aqui de insaturações, certo? As insaturações, elas, portanto, vão estar em uma molécula orgânica de maneira que, se estiver aí entre átomos de carbono, a gente diz que a cadeia ela é insaturada. Mas, semelhante ao que acontece lá com os heteroátomos nas cadeias heterogêneas ou homogêneas. Se a gente tem uma cadeia que não tem duplas ou triplas, ou que tem duplas ou triplas, mas não está entre os átomos de carbono, por exemplo, nessa ligação aqui, que a gente depois vai ver que se chama de cetona, né? A gente estudar as famílias, a gente tem uma cadeia saturada. Então, a cadeia saturada, ela vai ser aquela que não tem saturação, nem dupla, nem tripla, ou tripla, ou tem, mas não está entre átomos de carbono. A gente ainda vai também rever aqui o conceito com relação às cadeias carbônicas, quando elas têm ou não ciclos. Os ciclos, o próprio nome está sugerindo, é algo que está se fechando, né? Eu gosto muito de utilizar, como já falei na outra aula, com relação à presença de ciclos, você usar a referência dos polígonos regulares, né? Os polígonos regulares, lá da matemática, né, da geometria plana, a gente tem é o triângulo, né? É o quadrado, é o hexágono, o pentágono, né? Então, quando você olha para uma molécula, um desenho que tem vários modelos de como desenhar essas moléculas orgânicas, né? E você não visualiza nada parecido com um polígono, então não tem um ciclo.
esse ciclo, cada vérticezinho dele seria aí carbono. Então, eu gosto de usar essa referência porque geralmente ela não falha. Então, em relação à presença de ciclo, não, a gente diz que uma cadeia carbônica ela pode ser cíclica ou acíclica. Né? A acíclica, que não tem ciclo, né? Ela também é chamada de aberta. Então, uma cadeia aberta ou acíclica é uma cadeia onde não tem ciclo, né? Não tem algo ali lembrando um polígono regular. E uma cadeia, portanto, fechada ou cíclica, ela vai ter algum ciclo, tá certo? Algo que lembra aí um polígono regular, por exemplo, como um triângulo, um quadrado, um hexágono, um pentágono. Mas existem cadeias fechadas ou cíclicas especiais que a gente chama de cadeias aromáticas. Então, essa aqui é uma particularidade que a gente tem que atentar, que vai acontecer quando tiver um tipo específico de ciclo. Que ciclo é esse? Vou já explicar aqui. Isso, escrever aqui. Opa, apagar aqui, que ainda está treinando nessa caneta. Então, as cadeias aromáticas, ela não tem nada a ver com cheiro, gente. É com um fenômeno que acontece entre os elétrons das duplas ligações. Elas vão ter a presença desse anelzinho aqui, desse ciclo, que é um hexágono com 3 duplas ligações, desse jeitinho ou alternadas. Essa dupla pode também estar aqui, ou aqui, ou aqui. Elas vão circular, haver uma ressonância, que é uma caminhada dos elétrons, que também pode ser representada por um hexágonozinho com uma bolinha. Essa bolinha é a mesma coisa que essas 3 duplas alternadas, tá certo? Então, quando você tem alguma cadeia que tem ou isso, que é a mesma coisa, é uma cadeia fechada do tipo aromática. Ah, pessoa, se tiver um hexágono sem nenhuma dupla, né? Ou só com uma dupla, ou com 2 duplas, ela é apenas uma cadeia fechada ou cíclica, insaturada, mas não aromática. Por que é importante saber disso? Porque a gente depois vai ver com detalhes que, no caso, o composto aromático primeiro a ser descoberto, que é basicamente essa estrutura aqui, o benzeno, né? E aí tem os derivados do benzeno, são fundamentais para a indústria química, tá certo? Então, revisem esses conceitos, se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para tirar essas dúvidas, a gente basicamente vai cobrar isso na avaliação global, tá certo? Por hora é isso. Assiste esse vídeo atrelado ao último vídeo, revisão no livro, os exercícios e tira as dúvidas. Um abraço e até mais.